Oi para todos que estão aqui nos acompanhando em mais um vídeo aqui do nosso canal Audi Eletrônica. Eu estava dando uma olhada nas minhas revistas que eu tenho aqui sobre eletrônica, alguns circuitos, e achei esse circuitinho bem interessante. Então eu decidi calcular os componentes dele utilizando uma tensão de 9 volts, que no caso nós podemos usar uma bateria para alimentar esse circuito de 9 volts, que é de fácil aquisição no mercado, ou a própria fonte mesmo. E resolvi aqui compartilhar com vocês também alguns cálculozinhos que eu faço quando eu vou aqui calcular componentes de um projeto. Aqui na verdade eu já calculei os componentes, só que eu vou mostrar umas particularidades que eu ainda não tinha mostrado em outros vídeos anteriores para vocês, que nesse caso aqui é a questão da dissipação de potência, que cada componente no circuito ele dissipa. Nós temos também que nos atentar a isso. Então vamos ao funcionamento do circuitinho aqui. Tem inclusive ele aqui já montado, que eu deixei aqui para mostrar. Ele é o seguinte: esse circuito nós utilizamos ele para ser um sensor de abertura de uma porta. O que acontece? Nós podemos utilizar esse circuito para que ele nos avise através de um alarme sonoro quando, se a nossa porta ela foi, tentaram violar a porta, tentaram abrir a porta. Esse circuitinho, a partir desse momento que tentarem abrir a porta, um lado e outro do sensor, um lado vai encostar no outro do sensor e vai acontecer isso, ó. Vejam que o LED ficou aceso aqui, e vejam que eu não estou mais com o sensor aqui encostado, uma ponta no outro, e o LED continua aceso. No caso de um alarme, esse alarme vai ficar soando continuamente, até que a gente venha e ponha em curto anodo e catodo do nosso SCR, certo? Vamos colocar em curto aqui anodo e catodo do nosso SCR. Desligou o circuitinho. Novamente, tocar aqui no sensor, está armado de novo. É basicamente isso que esse circuitinho vai fazer. No meu caso aqui eu estou usando um LED para demonstrar isso. Para um alarme, é recomendado que se utilize uma sirene. Então vamos lá. Vou tentar dar uma explicação breve aqui de como esse circuito funciona e a questão das dissipações de potência nos componentes. Certo. Aqui a chavezinha já está ligada. Suponhamos que acabamos de ligar o circuito. Teremos logo sobre o nosso relé aqui 9 volts. Tanto do lado de cima da bobina como do lado de baixo 9 volts, porque ainda não temos circulação de corrente no circuito. Inicialmente nós temos aqui o nosso SCR, que esse SCR ele trabalha basicamente como um diodo, com a diferença de que, para que ele se comporte como um diodo, segurando sobre si apenas no máximo 0,775 volts, nós temos que ter aqui um disparo no gate dele para que ele se comporte como um diodo, deixando a corrente passar por ele. Só que até o momento o nosso sensor ele não foi acionado, que no caso são duas pontas de fio, ou dependendo podem ser duas laminazinhas colocadas de forma que uma fique na porta em questão e a outra fique no portal, de maneira que quando se tente abrir a porta, uma lâmina encoste na outra. Nesse momento, esses 9 volts da bateria que estavam parados aqui sem circular corrente, porque o caminho aqui, como vocês podem ver, são dois contatos aqui que estão longe um do outro. A partir do momento que esse contato encostou um no outro aqui, nós fecharemos curto nesse ponto. Então os 9 volts que estavam aqui vão dar lugar para 0,7 volts. Esse nosso SCR vai travar, o gate dele vai travar numa tensão aqui de 0,7 volts, o que vai dar condição de passagem de corrente via anodo e catodo. Nesse momento, ocorrerá a passagem de uma corrente dentro da bobina do nosso relé, que aqui no caso trabalha como eletroímã, por causa de um campo de força que vai se criar nessa bobina. Vai aumentar em um sentido, vai chegar até um determinado ponto e vai ficar ali, transformando aqui o ferro do nosso relé
o qual a bobina se encontra enrolada por cima, transformando ele aqui no ímã. Nesse momento, o nosso contato do relé aqui, que estava da bateria direto para o normalmente fechado, nesse momento ele vai ser atraído por esse eletroímã, ficando ligado aqui no nosso contato normalmente aberto, dando assim passagem para a corrente agora diretamente por R3 de 1K e o nosso LED D1, acionando assim a nossa carga, que no caso aqui é o nosso LED D1, né, que tem uma corrente limitada pelo R3. Está aqui o funcionamento do nosso circuito. Agora, uma particularidade do funcionamento do nosso SCR. A partir do momento que eu dei um pulso no gate do meu SCR, que ele passou a conduzir, eu posso não estar mais com esse pulso aqui na base dele, posso desligar na mesma hora. Ele vai continuar dando passagem, vai continuar funcionando normalmente. A única forma de fazermos ele desligar, para novamente se comportar como uma chave aberta, desligando assim o funcionamento do nosso circuitinho, é curto-circuitando o nosso anodo e catodo, colocando o mesmo potencial de anodo no catodo, ele vai voltar ao estado de chave aberta. Então, nosso circuito ele fica aqui em estado de espera novamente. Novamente, se tentarmos abrir a porta aqui com o nosso circuitinho ligado, vai ocorrer a mesma coisa. Receberemos aqui através de uma corrente um pulso no gate do nosso SCR. Pulso esse que fará o nosso CR conduzir, trabalhando como um diodo. Aqui acima do nosso anodo aqui nós teremos no máximo 0,7, 0,75. E o restante da queda de tensão ficará sobre o nosso relé, energizando o mesmo, formando assim um campo magnético que atrairá novamente a lâmina que fica aqui por conversão em normalmente fechado, ela virá aqui para o nosso normalmente aberto, dando mais um caminho para a passagem de corrente para alimentação através de tensão aqui do nosso LED, fechando assim o circuito. O que acontece? Esse LED foi uma carga simples que eu achei para usar aqui, só que esse circuito é recomendado para que se use aqui nessa parte do relé, um circuito, tipo um circuito que faça barulho, como uma sirene. Mesmo porque esse nosso relé aqui, e vários outros, ele é feito para trabalhar aqui, no meu caso específico, esse relé ele precisa de uma tensão sobre a bobina aqui de aproximadamente 9 volts, para ele poder estar trabalhando aqui como eletroímã, fazendo o trabalho para o qual ele foi concebido fazer. E aqui nesses contatos aqui de fora, nós podemos trabalhar com uma tensão contínua nesse relé, especificamente, uma tensão contínua máxima aí de 24 volts. E podemos estar alimentando através desse pino também uma carga de até 10 amperes. Então nada nos impede que colocamos aqui outro circuito, que não precise ser alimentado exatamente com essa bateria. Ou também possa ser alimentado, se assim desejarmos, e a bateria for capaz de fornecer tensão e corrente que esse circuito precise. Como também esses contatos do relé podem ser ligados diretamente à rede elétrica. Só que para fazer isso, nós teremos que colocar essa alimentação só para essa parte aqui do circuito, desconectando então essa parte e essa parte aqui. Nesse momento, a rede elétrica será responsável por alimentar apenas o que tiver nessa faixa aqui, sendo totalmente independente da alimentação e dessa parte desse circuito. Mas isso pode ser tema para outra aula. Então continuemos aqui. Agora a questão da dissipação de potência no nosso circuitinho. Quando eu fui calcular os nossos componentes, eu peguei características de particularidades de alguns componentes aqui, como os nossos semicondutores, que no caso são o SCR, o nosso LED, também aqui do nosso relé, para poder começar a trabalhar. Em primeiro lugar, eu sabia que já tinha uma tensão aqui, eu queria alimentar esse circuito com uma tensão de 9 volts. Queria também uma carga aqui de um LED. A primeira coisa que eu tive que saber foram as características desses principais componentes, como o do LED, do SCR
e do nosso relé. Temos aqui do lado, como vocês podem ver, algumas características importantes do relé. Esse relé, ele precisa de no máximo 9 volts para ele poder estar fazendo a nossa bobina formar um campo sobre o núcleo de ferro, para que esse campo haja no núcleo de ferro como um eletroímã. Precisamos de 9 volts aqui, certo? Essa é uma das características. Qual a corrente máxima que eu posso utilizar? Como é que eu descubro qual a corrente máxima que eu posso utilizar aqui? Nessa parte. Ora, eu tive que saber, primeiramente eu peguei um multímetro, coloquei na escala de resistência e medi desse ponto a esse ponto da bobina a resistência. Só assim eu vou saber, de posse dos 9 volts que eu sei que ele tem que ter aqui para poder trabalhar como relé. Só assim, através da tensão e da resistência dele, eu vou saber como medir, saber qual a corrente que eu posso aplicar aqui para ele estar trabalhando de forma segura. Então, o que eu fiz? Eu já tinha a tensão que eu precisaria para ele trabalhar, que são de 9 volts. Eu queria descobrir a corrente. Eu peguei o multímetro, coloquei na escala de resistência e medi de um lado ao outro da bobina, com as duas perninhas do multímetro. Eu descobri que nós temos aqui uma resistência de 165 ohms. Essa é a resistência dele. 165 ohms. Daqui, a partir da lei de Ohm, da lei de Ohm, que diz que tensão é igual a resistência vezes a corrente, eu posso muito bem calcular a corrente. Que será: corrente é igual a tensão dividida pela nossa resistência. Nossa corrente é igual a tensão de 9 volts dividida pela resistência aqui de 165 ohms. Corrente, aqui sobre o relé, nós podemos aplicar aqui, a corrente máxima que vai poder estar passando por ele aqui, será de, vamos pegar nossa calculadora para facilitar, 9 volts dividido por 165 ohms, que é a resistência no nosso relé. Temos aqui uma corrente máxima para trabalhar aqui sobre esse relé de 54 miliamperes. 1, 2, 3. 54 miliamperes e meio. 54,5 miliamperes. Ok. Essa é a corrente máxima que eu vou utilizar aqui sobre o meu relé. Só que nesse caso, como nós temos também aqui uma tensão que vai cair sobre o nosso SCR quando ele estiver polarizado, que é de 0,7, eu não terei mais os 9 volts para trabalhar sobre o relé. Isso é problema? Não. Ele vai trabalhar normal também. Em testes que eu fiz sem estar com uma carga aqui, nos terminais do relé, ele aciona muito bem com 6 volts. A partir de 6 volts ele aciona. Então, temos aqui, tirando 0,7 do nosso SCR, vai sobrar 8,3 para trabalharmos aqui. Vai funcionar perfeitamente. O que nos dará uma corrente aqui de... Corrente é igual. Temos uma queda de 8,3 sobre ele, dividido pela resistência dele, que é os 165 ohms. A nossa corrente será de 8,3 dividido por 165 ohms. Corrente máxima que nós estamos trabalhando aí, o nosso relé. 50 miliamperes. Certo? Corrente do nosso relé aqui. 50 miliamperes. A partir daqui, eu já posso saber qual a potência que eu posso dissipar em cima desse relé e qual a potência que ele já está dissipando, né? Com a alimentação normal dele, ele terá de 9 volts, ele terá 54,5 mA. Para me saber qual a potência, eu simplesmente uso a derivação da lei de Ohm, que diz que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, para saber a minha potência, que será dada em watts, ou nos seus múltiplos e submúltiplos, eu pegarei a tensão de 9 volts e multiplicarei vezes a primeira corrente que nós achamos aqui, dele em funcionamento normal. 54,5 mA. Potência é igual a
9 vezes, temos que transformar aqui o submúltiplo aqui na unidade normal, 9 vezes 0,0545. Teremos aqui uma potência dissipada aí de no máximo 490 miliwatts. Potênciazinha mais ou menos. Agora, na realidade, vamos saber, tirando a tensão do SCR, nós chegamos a 50 mA, vamos saber a potência real que ele está trabalhando aqui, que no caso seria potência é igual a tensão vezes a corrente, onde eu tenho potência igual uma tensão de 8,3, porque eu tirei 0,7 para o SCR, tensão de 8,3 volts, vezes a corrente de 50 mA, 0,05 ampere. Potência é igual 8,3 volts vezes 0,05 ampere ou 50 miliamperes. Temos aí uma potência de 415 miliwatts. Então, potênciazinha mais ou menos. Vai trabalhar tranquilo, certo? Agora, vamos saber... Eu não vou nem me preocupar com os cálculos em cima do SCR, porque pelos parâmetros dele aqui, ele está trabalhando super folgado. Por quê? Vemos aqui nos parâmetros dele, que eu peguei alguns parâmetros principais, que esse nosso SCR aqui, eu só utilizei ele porque, geralmente, como eu acabei de falar para vocês, logo no início do vídeo, eu geralmente trabalho com sucata, certo? Há muitas peças de sucata que a gente pode aproveitar e o projeto vai ficar ótimo, funcionando beleza. Basta que você saiba o que está fazendo, certo? Então, como eu tinha esse SCR aqui e queria trabalhar com ele, aproveitar ele, eu coloquei ele mesmo assim, sabendo que ele está super folgado aqui. Se fosse no caso de comprar, ele sairia caro. Para um circuito desse aqui, ele já sairia caro, na faixa aí de uns 20 reais, acredito eu, 16 aqui na minha região. Então, meio salgado. Mas como eu tinha ele aqui de sucata, eu resolvi aproveitar ele. E as características básicas dele são as seguintes. Aqui o datasheet dele me diz que esse componente, ele é capaz de deixar passar uma corrente de 16 amperes. Nossa, para quem está trabalhando aqui com no máximo 50 miliamperes, não faz nem cócegas nele, na verdade. E que quando ele está despolarizado, ou seja, quando ele está trabalhando com uma chave aberta, ele suporta até 800 volts sobre o terminal dele, tranquilo. Então, aqui basicamente não vai fazer cócegas, né? Se eu estou com ele aberto aqui, a tensão da fonte se apresentará aqui. Logo nós teremos 9 volts. Para 800 volts, nossa, não tem nem o que comparar. Só que para eu dimensionar ele no circuito aqui, eu tive que saber qual a corrente mínima e a corrente máxima que eu tinha que aplicar no gate dele para que ele trabalhasse certinho aqui no circuito. Segundo o datasheet, a corrente de gate dele, ele suporta de 2 mínimos a 20 miliamperes máximos, certo? E também a tensão que eu posso utilizar para estar fazendo ele gatilhar vai de 0,5 volts a 1 volts. O que acontece? Eu resolvi trabalhar com uma tensão típica que eu sei que ele vai trabalhar bem, de 0,7 aqui, e a corrente bem menor do que 20 miliamperes, porque eu geralmente não trabalho com uma corrente máxima que suporta um componente. Dificilmente eu vou fazer isso, certo? Eu sempre dou uma margem de segurança para ele. Então, o que acontece? Vamos descobrir qual a corrente que eu estou utilizando aqui nesse circuito. Que corrente está vindo para cá, a partir do momento que eu imagino que isso aqui seja uma chave fechada. Ora, eu sei que tanto a corrente que vai para o gate do SCR quanto para R2, essas duas correntes se vêm através de R1. Antes de passar por esses componentes, essa corrente ela tem que passar por aqui. Esse R1 ele tem que deixar passar essa corrente. Então é muito simples. Se eu sei que aqui eu tenho 0,7 volts no gate, e acima do R1 eu tenho 9 volts, é só eu diminuir 9 volts de 0,7. Vou ficar com 8,3 sobre R1. Sabendo que ele é de 1K, logo vai ser fácil descobrir a corrente aqui. Tenho a queda sobre ele, certo? Quero descobrir a corrente.
lei de Ohm, eu sei que a minha corrente é igual a tensão dividido pela minha resistência. Aqui queremos trabalhar com a corrente de R1, descobrir a corrente de R1. Logo, a corrente de R1 é igual a tensão que tem sobre ele, 8,3 volts, dividido pela resistência dele, que é de 1K, 1000 ohms. Nós teremos aqui 1, 2, 3, 8,3 miliamperes. 8,3 miliamperes. Só fazendo a calculadora aqui para vocês comprovarem. Temos 8,3 volts dividido por 1000 ohms. 1K. 1, 2, 3. 8,3 miliamperes. Essa é a corrente que temos aqui sobre o nosso R1. Se eu tenho uma corrente sobre o nosso R1 de 8,3 miliamperes, é a corrente que ele vai deixar passar para alimentar a parte de baixo aqui. 8,3 miliamperes. Fica super fácil eu saber aqui qual a potência que ele vai precisar dissipar para o funcionamento dele aqui nesse circuito. Como que eu vou saber? Eu vou saber através da lei que diz que a potência, aqui no caso, a potência de R1 é igual a tensão de R1 vezes a corrente de R1. Eu sei que a tensão dele está sobre ele, queda de tensão sobre ele, é de 8,3 volts. Deixa eu até colocar aqui só para ilustrar. 8,3 volts. E também sei da corrente, que é de 8,3 miliamperes. Logo eu vou pegar essa tensão de 8,3 e multiplicar pela corrente que passa por ele. 0,083 amperes. Potência sobre R1, que R1 vai estar dissipando aqui, de 8,3 vezes 0,0083. Temos uma potência de 68, arredondando, dá 69 miliwatts. 69 miliwatts. É a potência que esse componente precisa dissipar. Logo, se ele vai dissipar 69 miliwatts, eu posso estar adquirindo aqui, para colocar aqui, um resistor simplesinho comum de 1/4 de watt. 1/4 de watt nós sabemos que é 250 miliwatts. Está trabalhando folgado aqui, certo? Já está resolvida a questão da potência sobre o nosso R1. Agora vamos ver se o R2 aqui, ele vai... Qual é a potência dele que eu preciso para ele trabalhar aqui certinho, sem esquentar muito, sem dar dor de cabeça. Ora, nós já sabemos que quando esse ponto está curto-circuitado, por conversão aqui, o gate do SR vai ficar com 0,7 volts, basicamente. Então, essa é a mesma queda de tensão. Se eu tenho 0,7 aqui, é a mesma queda de tensão que está aqui sobre o nosso R2. Certo? 0,7 volts. Eu vou descobrir que corrente que está passando por ele aqui. Quando eu descobrir a corrente que está passando por ele, automaticamente eu já vou descobrir a corrente daqui, que está sendo aplicada no gate do SCR. Então vamos lá. 0,7, quero descobrir a corrente. Corrente de R2 é igual a tensão de R2 dividido pela resistência de R2. Corrente de R2 é igual. Tensão sobre R2, acabamos de ver aqui, 0,7 volts. Dividido pela resistência do R2, que é de 470R. Temos aqui, então, 0,7 volts dividido por 470 ohms. Vai nos dar aqui 1,48 alguma coisa miliampere. 1,5 miliampere. Vamos arredondar aqui. 1,5 miliampere. Se vocês lembram bem, eu acabei de falar para vocês aqui que a corrente que vai passar tanto por R2 como aqui no gate do SR para que ele trabalhe, para que ele venha disparar,
vai ter que ser fornecida aqui através do R1. É o R1 que vai fornecer. Ora, se eu sei que a corrente que o R1 está deixando passar é de 8,3 mA e através desse R2 está passando 1,5 mA, fica muito simples de eu saber que corrente que está indo aqui para o gate do SCR. É só eu pegar essa corrente total de R1 e diminuir dela aqui a corrente que passa pelo R2. O restante vai ser a corrente que eu estou utilizando aqui no gate do SCR. Certo? Então temos aqui 8,3 mA, 0,0083 menos aqui 1,5 mA que passa no R2 menos 0,00 Temos aqui de restante 6,8 mA, que é o que vai passar no nosso gate do SCR aqui. 6,8 mA. É exatamente o que nós estamos utilizando aqui para gatilhar o SCR. Como eu havia falado para vocês, através das características originais dele aqui, ele precisa aqui de uma corrente mínima de 2 mA até no máximo 20 mA. Logo nós estamos aqui dentro desse parâmetro. Ok? Então, vamos agora através da corrente de R2 e a queda de tensão de R2 saber qual a potência que ele precisa dissipar para que o circuitinho funcione corretamente. Então eu sei que eu vou fazer logo aqui direto na calculadora, né? Nem precisa fazer a formulazinha aqui. Eu sei que eu tenho uma queda de 0,7. Para descobrir a potência é só multiplicar essa queda de tensão de 0,7 vezes a corrente dele, que eu sei que é de 1,5 mA, que é essa daqui que nós calculamos. 0,7 vezes 0,001,5 mA. Temos aí 1,05, deixa eu fazer de novo aqui, 0,7 volts vezes 0,0015. 1,05 miliwatts. Nossa, qualquer resistorzinho comum vai dar aqui. Pode botar um quarto de watt, vai funcionar beleza. Então, gente, é isso. Entendeu? É assim que a gente faz os nossos projetos. Calculando. Eu ia calcular tintim por tintim do início com vocês, mas como é um circuitinho simples, básico aqui, não é? E se prestou direitinho ao que eu queria mostrar para vocês, então eu resolvi diminuir um pouco mais das explicações para que o vídeo não ficasse muito longo. Então espero que vocês tenham gostado do circuitinho. Vou mostrar ele mais uma vez funcionando aqui, né? Nós podemos utilizar ele para esse fim. Está aqui já ligado, 9 volts na minha fonte ali. Olha só, o sensor encostou uma pontinha no outro, ligou a nossa carga aqui, que no meu caso é o LED que eu queria alimentar. Agora, mesmo o gate dele não estando sendo alimentado, que é aqui através desse sensorzinho, ele continua funcionando. A única forma dele parar é desligando a alimentação geral dele ou curto-circuitando aqui essa chavezinha que nós chamamos de reset, essa S2. Põe em curto aqui anodo e cátodo. Pronto, curto-circuitamos, ele voltou ao estado normal. E só vai atuar novamente quando o sensor agir. Certo? Então tá aí, gente, nosso circuitinho. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal para dar mais forças para postarmos mais vídeos com ensinamentos desses. Espero ter conseguido passar alguma coisa de boa para vocês aí sobre a questão de eletrônica e projetos. Inscrevam-se no canal, deem o seu like aí, curtir, like ou dislike. Vocês podem também estar comentando, colocando a opinião de vocês nos comentários. Só sejam educados nos comentários e obrigado por terem assistido o nosso vídeo até o final. Fiquem com Deus.